Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, hoje é dia 17 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Você que curte nosso canal, nosso trabalho, também na descrição do vídeo você encontra a conta bancária para estar nos ajudando com qualquer valor, aqueles que quiserem, é claro. Agradeço quem nos ajuda. Pessoal, vamos falar sobre as suspeitas do PT estarem encobrindo e dificultando ou sem interesse de resolver o caso do miliciano morto Adriano da Nóbrega. Miliciano esse que poderia esclarecer de fato quem realmente foram os mandantes do crime de Marielle. Muito estranho, né? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte nas notificações, não esquece. Na descrição do vídeo, a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Corre lá, preenche a ficha www.aliancapelobrasil.com.br. Você preenche, imprime, leva no cartório de notas, reconhece, firma, assina, pega o título de eleitor, vai no cartório eleitoral ou nos Correios e envia. Nos Correios pega o código de rastreamento. Vamos lá, gente, ó. PT não quer esclarecer a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Nós estamos aqui no R7. O governador da Bahia deveria estar muito engajado em esclarecer as circunstâncias da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Até agora, seu discurso é constrangedor, dissimulado, despolitizado, pusilânime. Interessante, né? Pois, se eventualmente o partido de Rui Costa estiver encobrindo ou articulando uma queima de arquivo dessas proporções, sejamos honestos, não haveria cenário mais grave e devastador. Eis um caso em que não é permitido uma grama de dúvida. Cadê? Onde foi que eu parei? Aqui. De dúvida. O ex-capitão fluminense era um dos criminosos mais procurados do país. Liderava o escritório do crime, milícia de pistoleiros e matadores de elite do Rio de Janeiro. O cara era do mal, um assassino impiedoso e cruel. Estava foragido há 1 ano. Sua prisão seria um duro golpe no crime organizado. E poderia elucidar graves crimes de corrupção e morte, como o da vereadora Marielle. Olha o ponto-chave. Marielle Franco. Quer dizer, o caso aqui poderia literalmente resolver, né? E eu acho que é por isso que apagaram o cara. Acusam tanto o Bolsonaro, né? Você vê que foi logo depois que a perícia descobriu que o porteiro não era o porteiro que, né? O mesmo porteiro que... O porteiro que denunciou o Bolsonaro não era o mesmo porteiro que atendeu as ligações, né? E aí a coisa começou a tomar um rumo diferente das investigações e apagaram o miliciano. Valia mais vivo do que morto, mas morreu no domingo 9, na cidade de Esplanada, a 170 quilômetros de Salvador, em confronto, segundo a versão oficial da PM baiana. Fosse baleado com 2 tiros, pela polícia de algum outro estado, seria previsível muito alvoroço e teorias da conspiração. Mas, por tratar-se de uma unidade da federação governada pelo PT, a tese de execução parecia enfraquecida. Bastou menos de 1 semana e dúvidas sérias vieram à tona. Adriano estava cercado, intocado sozinho em uma casa isolada, sem capangas, vizinhos ou chances de resgate. Ele não tinha saída, bastava manter o cerco, esperar, vencê-lo pelo cansaço e obrigá-lo a se entregar. O que a interessava era a rendição, colher seu depoimento e investir num possível acordo de delação premiada. Caso o bandido preferisse se matar a ser preso, paciência, problema dele. Mas era uma tentativa boa, né? Moradores disseram que a ação foi rápida. Os policiais invadiram o imóvel e garantem que Adriano disparou 2 tiros alojados no escudo de proteção, cujas fotos vazadas mostram ser de treinamento, não de uso de operações. As fotos da autópsia de Adriano, obtidas e publicadas pela revista Veja, deixam evidente o miliciano foi morto por disparos a curta distância, precisos a queima-roupa. Não bastasse, a PM da Bahia, nesta sexta-feira, 14, deteve 2 jornalistas que ouviam testemunha e apuravam o caso. Porque a polícia do governador Rui Costa quer impedir as investigações.
Há algo a esconder? O PT não tem interesse em esclarecer a morte do miliciano Adriano Nóbrega. O país tem. E aí encerra aqui a matéria. Gente, aqui o jornalista traz pontos muito interessantes que nós devemos prestar atenção. Primeiro, veja só como as coisas aqui elas começam a levar para um lado só da história. O PT, né, tinha nas mãos, se realmente, e a gente sabe que está longe disso, mas se realmente falasse a verdade, que Bolsonaro está envolvido na morte da Marielle, que foi Bolsonaro quem voou do carro e quando deu o tiro, ele se agarrou a bala e foi levando a bala até a Marielle, pá, pronto para garantir que ela morreu. Depois voltou pro carro de novo, né? Vocês entenderam, né? Quer dizer, essa coisa toda. Se realmente essa história do PT de que Bolsonaro tem envolvimento, ou não fosse verdade, cara, eles tinham o maior trunfo deles. Vejam só, gente, os caras vêm tentando derrubar Bolsonaro desde que o presidente se candidatou ou melhor, desde que ele disse que queria ser presidente. Né? Desde o momento que Bolsonaro começou a cogitar a presidência, os petistas caem de pau, de madeira, de tudo quanto é jeito em cima dele. Né? Tentaram impedir que ele concorresse às eleições, tentaram impedir que ele tomasse posse, tentaram impugnar ao mandato dele, fizeram o diabo a quatro, né? Bom, o Dilma falou que ia fazer pacto com o Cramunhão, esses dias agora em março nós vamos ter a marcha de Satanás feita por eles, então toca o barco. Fizeram o impossível para destruir o cara. Atacaram o filho dele, criaram picuinha dentro dos ministérios, quer dizer, tentaram criar picuinha dentro dos ministérios, a imprensa foi em cima sem pena. Até criaram, inventaram, plantaram lá esse negócio do porteiro para acusar o Bolsonaro. Deu errado porque no dia o Bolsonaro nem estava lá e o porteiro não era o mesmo porteiro. Foi identificado que são vozes muito diferentes, distintas umas da outra, né? Ou seja, uma pilantragem, né? O porteiro entrou nessa história aí com um testemunho falso. Depois veio que se enganou e não sei o que. Beleza. Os caras tinham agora, gente, a melhor chance deles. Se realmente fosse verdade, presta atenção. Eles tinham a melhor chance deles. Por dois motivos. Primeiro, o cara era justamente o chefe do escritório do crime. Né? Ele sabia quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle. Né? Porque todas as ações passavam por ele. Né? Ele dava as ordens de quem cumpria os assassinatos e tudo. Então, primeiro, eles tinham ali na mão o cara certo para derrubar Bolsonaro se fosse verdade a lógica. Vocês acham que o PT ia perder essa oportunidade, gente? Mas nunca. Os caras se apegam a uma fala do presidente, quando o presidente diz assim que o cearense é cabeçudo. E eu tenho certeza que os cearenses devem ter rolado de rir, porque você vai no Ceará, gente, os caras são humoristas de natureza, eles mesmos fazem piada com eles, pô, não dá nem pra ofender os caras. Você chega lá pra ofender o cara, você vai rir com o cara, pô, porque o cara faz piada com eles mesmos. Eles não têm nenhum complexo com isso, pra eles sabe, eles usam isso como forma de humor e vai-se embora, é o nosso Brasil. E o Bolsonaro fez uma brincadeira com isso daí, e os caras se apegaram a isso aí. Aí vocês acham que isso aqui eles iam deixar escapar? Segundo, gente, para vocês terem uma ideia, que isso aqui foi uma execução, o cara estava num sítio de um vereador. Esse vereador, apesar de ser do PSL, mas ele é PSL 2016, quando ele foi eleito, esse vereador, ele fez campanha para Fernando Haddad e fez campanha contra o Bolsonaro. Literalmente, não teve nada escondido, isso foi exposto. E ele é ligado diretamente ao Rui Costa. Aí eu pergunto pra vocês, se esse cara abrigava o Adriano lá dentro, vocês acham, gente, que o PT não sabia que ele estava ali? E se realmente o Adriano da Nóbrega tivesse todas as informações plausíveis para derrubar Bolsonaro, para mostrar que ele era o cara que tinha
envolvimento com a morte da mãe. Vocês acham que esses caras iam deixar passar essa? Não, poxa. O Adriano estava justamente onde o PT precisava, no sítio de um aliado deles. Era só fazer um acordo com o cara, negociar um acordo com o cara, meter uma delação premiada, ele seria favorecido nessa delação premiada, né? O que ia acontecer? Derrubavam o Bolsonaro. Mas o que foi que realmente aconteceu? Os caras tinham o cidadão na mão para fazer o que quiserem com ele, mas não. Aí vem algumas perguntas. Primeira pergunta. Se ninguém sabe, vamos fingir que ninguém sabia aonde ele estava. Mas aí ele está no sítio de um petista. Né? Ele está no sítio de um petista, de um defensor do PT, de um apoiador do PT. A pergunta é, quem delatou que ele estava lá? Quem contou que ele estava lá? É o maior trunfo do PT, gente. Pelo menos a lógica das acusações dos petistas nos levam a isso. Quem denunciou? Quem entregou? Porque o cara não estava lá. Alguns dias antes, o cara recebe a informação que a polícia está atrás dele. Ele está até na casa de um pecuarista. Ele sai dali e vaza. Como é que a polícia achou ele ali? Pergunta bem, né? Segundo, olha só o que você vê. O cara tá lá sozinho. A ação policial, gente, a não ser que ele se matasse, era 100% certa de conseguir pegar o cara com vida. Não tinha erro, a não ser que ele se matasse. Se eu fosse um ninja da vida, jogasse aquela fumacinha, os policiais, cadê? Onde é que ele foi? Cadê? Bastava fazer como o próprio jornalista fazia, um cerco, fechava a cidade, eu lembrei agora de uma cidade dos tempos antigos, histórica, se não dela agora, né, que fecharam ela, né, e por conta disso, para invadir, o pessoal não podia invadir, fecharam ela, deixaram ela isolada. O que aconteceu? O povo foi morrendo de fome, até que eles conseguiram tomar conta. Podiam fazer a mesma coisa com ele. Deixavam ele lá até a hora que ele tivesse sem força de levantar uma bala. Aí entrava e pegava o cara. Não. Né? Ou negociariam alguma coisa. Você pode ver que interessante que a própria mulher do cara, né, faz ligações dele com o PT, faz ligações dele, né, com Wilson Witzel. A própria mulher do cara, né, fala antes dele ser morto, né, que há um possível, que ele fala para ela que há uma possível tentativa haveria uma tentativa de queimar ele como arquivo. A própria mulher dele fala isso, né? Você vê o pecuarista que ficou com ele uns 2, 3 dias antes, né, diz que ele recebeu uma mensagem, né, no celular que dava conta da operação. Foi tudo tramado, gente. Foi tudo tramado. Alguém disse a ele, o cara fugiu, se escondeu lá no coisa. Aí alguém foi lá e dedurou o cara e foi lá e apagaram o cara. Agora você vê, dias depois, o pessoal da Veja tentando investigar, que é o papel do jornalismo, né? Esse jornalismo investigativo, sim, é um jornalismo investigativo, que busca, não aquele do Glenn Greenwald, né? na farsa, não. Ali sim, colher depoimentos, procurar farsa, né? Ou seja, se não fosse a revista Veja, a gente não teria acesso àquelas fotos que mostram o cano da arma encostado aqui no peito do cara, né? Que ficou o círculo. Se o cara tá morto, gente, só pra vocês terem uma... Eu não sou legista, mas é fácil de você saber. Se o cara tá morto, não fica a marca. Não fica a marca, tá? Ficou a marca porque o cara estava vivo ainda, né? Você tem tiro a curta distância, né? Tem um tiro no pescoço que é considerado um tiro de misericórdia, né? Enfim, tem um monte de coisas estranhas ali naquela morte. E as fotos vão revelando isso. E aí você vê, os jornalistas da Veja, o que eles fazem? Eles vão lá. E o que aconteceu com eles? Interessante, a polícia foi lá e pá, como diz aqui no Nordeste, deu um baculejo neles. Levaram eles detidos à delegacia, pegaram o material deles,
provavelmente foram verificar, porque segundo eles, né, eles se identificaram, poxa. Se eles se identificaram, mostraram que eram jornalistas, a polícia não precisava ter levado eles para a delegacia. Por que levar? E uma pergunta é feita frequentemente, que o jornalista falou, né? Como é que eles sabiam do endereço das testemunhas? Ou seja, tem alguém por trás articulando isso aí. Tentaram, né? Nós vimos aí a tentativa da esquerda de jogar isso para Bolsonaro. A pergunta é por que o governador do Rui Costa, o governador da Bahia, Rui Costa, começou a dar menção de que vai abafando o caso. Cadê a ênfase agora? Poxa, acabaram de matar o cara que poderia, gente, descobrir Marielle. Quem matou Marielle. Era a hora do PT agora cair de pau em cima. Era a hora do PT agora meter, sabe, pressionar mesmo agora. Não, é o contrário. Agora estão abafando o caso. Estão deixando o caso, ó, morrer. Sabe por quê, gente? Porque existe envolvimento da esquerda nisso aí de novo. É mais uma. Eles precisam de Marielle morto, sem resultado. Vocês pensam que eles querem que descubram quem foi que matou Marielle? Eles não querem, porque no dia que descobrir quem matou Marielle, vai acontecer duas coisas. Primeira, vai acabar a narrativa deles contra Bolsonaro. É a primeira coisa que acontece. Eles vão perder essa narrativa, né? Segunda coisa que acontece, vão descobrir que a própria esquerda está envolvida nisso. Os mesmos que pedem hoje para encontrar o mandante da morte de Marielle, os mesmos podem ser os mesmos que estão envolvidos nisso daí. Você vê, tem o Domingos Frazão do MDB, que foi o cara, um dos mandantes. Você não vê ninguém tocar nesse assunto, nem acusam o Bolsonaro, mas não acusam esse cara, o Domingos Frazão. Vamos tocar o barco? Aí, gente, muito estranho isso aqui. PT tenta abafar o caso. Por quê? Né? Polícia de Wilson Witzel, inimigo número 1 de Bolsonaro, e polícia de Rui Costa, inimigo grudadinho com Wilson Witzel do PT também, de Bolsonaro também, né? Acho que tem muita coisa aí que o PT, a esquerda, precisa explicar, né? Foi, galera. O difícil é eles explicarem.